Olá, tudo certo com você? Esse é mais um vídeo do nosso projeto Adestramento para Cães e mais uma vez a gente vai responder as perguntas e as questões que foram deixadas nesse vídeo aqui, onde a gente apresenta 3 truques para ajudar a fazer o cachorro parar de latir em excesso. Só lembrando, essas dicas estão presentes lá no nosso curso Adestramento Ninja, que é um curso completo, onde a gente mostra truques para resolver todas aquelas situações difíceis, todos aqueles problemas que o cachorro apresenta de vez em quando. E outra coisa, se você gostar desse vídeo, é só curtir, compartilhar e também curtir a nossa página lá do Face. E também não se esquece de se inscrever para poder receber sempre os nossos vídeos em primeiro lugar. Então vamos lá, porque esse vídeo vai ser um pouco longo, já que tem muitas dúvidas que a gente tem que responder. A Eline Falcão diz: obrigada, senhor, primeira coisa que realmente funciona, e ele não é muito ligado a brinquedo nenhum, mas já estava sem dormir 2 noites. A Alaides diz: olá, foi ótimo. O Droivov, acho que é isso, diz: muito bom. A Erinete diz: show. A Heloísa diz: não gostei, meu cão vai comer a meia e terei que gastar com o veterinário para resolver o problema digestivo. Essa é uma questão bem interessante porque é uma dúvida muito comum das pessoas que assistem a esse vídeo. A questão é que cada um tem que conhecer o seu próprio cachorro. Se é um animal de grande porte, com uma mordida muito forte, a ponto de destruir qualquer brinquedo, logicamente esse truque não é o mais indicado para ele. No nosso canal você vai encontrar diversos outros truques, acessórios que talvez sejam mais indicados para o seu cachorro. Esse truque pode ser utilizado com filhotes, animais de pequeno porte e também cachorros que a gente sabe que não vão destruir completamente o acessório. Nos outros casos, o ideal é utilizar outros truques como esse aqui, que não traz nenhum tipo de brinquedo que o cachorro consiga destruir completamente. Então, a utilização desse acessório vai depender diretamente do tipo de cachorro que você tem em casa. Se você não tiver esse receio de que o animal destrua tudo e coma o brinquedo, o truque vai funcionar perfeitamente. E mais uma coisa, normalmente o cachorro pode destruir o acessório só para chegar até os biscoitos. Então ele não vai querer comer a garrafa e a meia, ele vai apenas destruir para ter acesso ao alimento. Mas em todo caso, esse outro truque aqui vai passar mais a sensação de segurança para o dono, já que o cachorro não vai ter acesso direto ao brinquedo. O Lúcio diz: prof, sua dica é boa, agradeço muito e obrigado. A Selma diz: boa tarde, eu queria uma solução para o meu cachorro parar de marcar o território dentro de casa. Ele tem 6 anos. A gente tem 2 vídeos a respeito do xixi e o cocô dentro de casa, que eu vou deixar ali na descrição do vídeo, e principalmente esse vídeo aqui, que também vai estar na descrição, ele fala exatamente sobre a demarcação do território e como prevenir isso. A Arte de Ensinar Cães diz: haja meias. O ideal é utilizar meias velhas, que normalmente já seriam descartadas de qualquer forma. A Solange diz: oi, meus dogs são terríveis, mas quando eles insistem em latir, eu chamo atenção e coloquei água em um vidro de desodorante e borrifo água nele. Daí digo não e eles se acalmam. Se for latidos aleatórios que não tenha a presença de ninguém de fora ou algo estranho. Essa dica é muito boa e também é ensinada lá no nosso adestramento ninja, como um dos vários truques para dar uma bronca no cachorro e evitar que ele se acostume a fazer algo errado. Mas quando são vários cães, o melhor é usar a estratégia de matilha. A gente observa qual deles é o líder dos latidos. Lembrando que o líder dos latidos não é necessariamente o cão alfa. O líder dos latidos é o cachorro que começa todo o barulho e encoraja os outros a latirem também. É possível também descobrir quem é o líder simplesmente colocando uma filmadora ou um celular gravando os cachorros durante algumas horas. Assim que identificamos o líder, a gente coloca nele um cone. Esse cone não vai interferir em nada nas atividades dele, mas vai impedir que continue latindo. E o que é mais importante, vai impedir que ele encoraje os outros a latirem junto com ele. No nosso curso Adestramento Ninja, a gente mostra como utilizar o cone, quais os cuidados que a gente deve ter. Por exemplo, o cachorro não pode ficar o tempo todo com esse cone, porque senão ele se acostuma e aí não vai fazer mais efeito. Então esse cone a gente aconselha que fique de 6 a 8 horas no máximo no cachorro. E naqueles horários em que não tem problema nenhum ele latir, a gente pode tirar, deixar ele latir à vontade e depois coloca de novo naqueles horários em que ele não pode latir. A Jerusa diz: mas isso não impede ele de latir cada vez que alguém está no corredor ou tocando a campainha. O truque pode ser utilizado em qualquer ocasião e com qualquer tipo de cachorro. Nesse caso específico que você relata, o cachorro provavelmente fica sozinho em casa e late para ruídos no corredor do prédio, além de latir para a campainha. No nosso adestramento ninja, a gente tem um módulo completo chamado Como Deixar o Cachorro Sozinho em Casa, com vários vídeos e livros digitais tratando só desse problema. Mas uma coisa que você pode fazer é um rápido treino de dessensibilização, que se trata de tirar a sensibilidade do cachorro ao ruído da campainha. Você faz isso facilmente, só reservando um dia para isso e convidando alguém para vir tocar várias vezes a campainha da sua porta. Enquanto isso, você atrai a atenção do cachorro com biscoitos caninos, elogios, você brinca, conversa e chama a atenção dele. A ideia é que ele deixe de prestar atenção na campainha. Dessa forma, repetindo o exercício, ele vai ser condicionado a procurar você em busca de atenção e biscoitos cada vez que ele ouvir o som da campainha, em vez de ficar latindo.
Com relação ao ruído do corredor, muito do latido do cachorro pode ser evitado quando a gente impede que ele escolha um local de latido. No caso, ele escolheu o local de latido em frente à porta. Basta afastar o animal daquele lugar e os latidos vão diminuir. A gente faz isso borrifando repelente na porta e também no chão. Também dá para estender um plástico grande no local e borrifar bastante repelente. Assim ele fica condicionado a evitar os latidos quando vê aquele plástico estendido no chão. Com o tempo, nem precisa mais borrifar o repelente. A simples presença do plástico no chão já vai condicionar o cachorro. E depois, com mais um pouquinho de tempo, a gente pode ir diminuindo o tamanho do plástico até que ele vire apenas uma sinalização. E o cachorro vai compreender que enquanto aquele sinal estiver no chão, ele vai estar proibido de se aproximar da porta. A Érica diz: amei as dicas. O meu filhote de fila brasileiro tem 6 meses e late por qualquer barulho. Tem dia que ele dorme a noite toda, mas tem dia que ele late muito. E como ele já ama meia, vai adorar. Só lembrando que o fila também tem uma mordida bem forte depois de adulto. Então você pode usar esse outro truque aqui, quando ele começar a destruir o brinquedo. A Valéria pergunta: minha cadelinha tem 2 meses e morde muito a roupa da minha filha de 4 anos. Ela fica pendurada na roupa dela e até rosna. E eu não tô gostando disso. Eu brigo e mando minha filha colocar ela no lugar dela de volta. O que fazer? Alguns cães são naturalmente agressivos e podem demonstrar isso desde quando filhotes. Dependendo da raça e da forma como ele foi criado, o cachorro precisa muito que se estabeleçam limites para ele. Você pode dar uma olhada nos links que deixamos ali embaixo para outros vídeos sobre mordidas e que podem ajudar você. E só lembrando que o Adestramento Ninja tem um módulo inteiro dedicado a isso. O curso intensivo Chega de Mordidas. A Maria diz: boa noite, gostei das dicas e vou usar porque tem um cachorrinho que late muito quando aparece gatos aqui no telhado. E isso é toda noite. Gostaria de pedir a você uma ajuda. Ela tem um costume horrível que não consigo tirar e não sei o que fazer. Ela faz cocô e come. Eu morro de nojo e fico sempre vigiando a hora que vai fazer para já limpar. Mas quando eu não consigo descobrir a hora, ela come. E faz cocô várias vezes no dia. O que posso fazer para que ela perca esse costume? Com relação aos gatos no telhado, uma coisa mais fácil do que tentar educar o cachorro a não latir para gatos, o que é um negócio bastante instintivo, uma coisa mais fácil seria impedir que os gatos subam no telhado. Se você tiver como borrifar repelente de gato no telhado, principalmente nos locais por onde eles sobem no telhado, não precisa borrifar no telhado inteiro, a gente pode borrifar só nos locais que dão acesso ao telhado. Isso vai impedir que os gatos fiquem por ali e automaticamente vai impedir que seus cachorros fiquem latindo para eles. Com relação à coprofagia, que é o hábito do cachorro ingerir fezes, a gente tem alguns vídeos sobre isso, eu vou deixar os links ali embaixo. Mas só a informação de que ela faz várias vezes cocô no dia, significa que ou ela está tendo problema de vermes ou a alimentação não está certa. A Sônia diz: muito bom, gostei muito. A Rose diz: amei. A Maria José diz: é muito útil, pois sofremos muito com isso. A Vilma diz: e quando é dog do vizinho, que inferniza meus tímpanos. É uma falta de respeito muito grande com os vizinhos. Infelizmente, algumas pessoas não têm o cuidado com o cachorro e se esquecem de que o latido excessivo do cachorro pode ser prejudicial para o animal. Muitos cães passam o dia inteiro latindo e eles não têm tempo de se alimentar direito ou se hidratar direito. Isso aí tem um impacto muito negativo na saúde do animal. Além do mais, é realmente um desrespeito com toda a vizinhança. É muito comum os cachorros sofrerem violência, serem envenenados por causa dos latidos. E também é bastante comum que aconteçam briga entre vizinhos. Então, se a pessoa simplesmente se conscientizasse de educar o cachorro ou de verificar se o cachorro não está com alguma necessidade, ele resolveria vários problemas de uma vez só. De qualquer forma, a gente tem alguns vídeos sobre o latido dos cachorros do vizinho, que eu vou deixar no link ali embaixo. O George deixa praticamente a mesma dúvida. E quando o cachorro não é nosso, e sim do vizinho, que não está nem aí. Então a gente percebe o quanto é problemático essa situação do cachorro do vizinho latindo e incomodando a vizinhança. O Márcio diz: primeiro truque, meu cachorro comeu a meia e a ração, resultado negativo. Segundo truque, comeu a meia e roeu a madeira. Terceiro truque, comeu a meia e engoliu a tampa da garrafa. Portanto, seus truques nada feito. Beleza? O truque não funciona com 100% dos cachorros, então a gente tem outros truques no canal que talvez deem certo com o seu cachorro. A Ângela diz: a princípio achei as medidas muito fracas em relação às minhas 3 cadelas, afinal elas sempre têm ração à disposição. Brinquedo as lindonas não curtem. Sempre que a gente tem mais de um cachorro, o ideal é usar a estratégia da matilha, que é aquilo que já foi explicado. A gente identifica quem é o líder dos latidos, que não é sempre o cão alfa. O cão alfa nem sempre é o líder dos latidos. A gente identifica quem é o líder dos latidos e age primeiro sobre ele. Os outros cachorros geralmente vão se acalmar quando a gente identifica quem é o líder do latido e age sobre ele. No caso, a gente pode colocar um cone nele ou pode usar os truques diretamente com ele. A Elisete diz: só fiquei preocupada com o segundo truque porque o cachorro pode engolir fiapo de madeira e aí só com a ajuda veterinária.
E aí a gente tem que saber identificar que tipo de cachorro a gente tem e utilizar os outros truques que tem no canal. Mas também a gente pode lembrar que na natureza, o cachorro ele rói ossos, ele rói madeira, porque ele precisa fazer isso para impedir o crescimento excessivo da placa bacteriana. Então ele rói madeira, ele rói ossos, ele rói os cascos dos animais que ele abate. Então na vida selvagem o cachorro rói qualquer coisa. Na vida selvagem um pedacinho de meia ou um pedacinho de madeira não vai acabar com a vida do cachorro. Mas a gente tem que conhecer os nossos cachorros e tem que saber o que eles podem e não comer. Se o truque não passa essa segurança, o ideal é usar outros truques. A Angélica diz, o meu ama uma garrafa PET, só não gosta de petiscos e nem de ração. A Lourdes diz, meu cachorro tá idoso, quando jovem não era de latir, mas agora late por tudo. Eu tô precisando de ajuda, principalmente à noite quando todos querem dormir. No nosso curso Adestramento Ninja, a gente identifica todos os tipos de latido, que são pelo menos 5. O latido do cachorro idoso pode estar relacionado com algum problema de ordem fisiológica. Como ele late principalmente à noite, a gente tem que lembrar que à noite geralmente é mais frio e ele pode estar sentindo algum desconforto nas articulações ou na coluna. E também, geralmente, o cachorro idoso ele começa a perder a visão. Isso é bastante comum, principalmente em algumas raças. É possível que ele comece a ter dificuldades para identificar objetos e pessoas. Nessa situação, ele pode sentir necessidade de começar a latir. Ainda mais que ele não era de latir antes e está latindo só agora quando está ficando idoso. O que dá para fazer é levar no veterinário e verificar se ele não está sofrendo algum desconforto de ordem fisiológica, por exemplo. O Rogério diz, olá, você dispõe de outros cursos? Os 3 cursos completos que a gente tem, que são o curso intensivo Chega de Mordidas, o curso prático Chega de Latidos e a enciclopédia do cachorro bagunceiro foram reunidos no Adestramento Ninja, junto com outros cursos, vídeos e livros digitais. A Marleide diz, valeu. A Renata diz, estou com uma cachorrinha há 30 dias e ela chora demais. Preciso colocar ela no meu quarto porque mora em apartamento e ela late a noite toda querendo subir na minha cama. Atualmente ela tem 2 meses, o que eu faço para ela parar de chorar e me deixar dormir? Nesse vídeo aqui a gente tem dicas específicas para fazer o filhote deixar de chorar. Dá uma olhadinha nele e tenta as dicas que a gente apresenta lá. A Helenice diz, eu quero doar uma fêmea a alguém interessado. A Simone diz, olá, meu cachorro é extremamente latinildo, ele comeu a ração, as madeiras, as pedras e as milhares de meias, ele late muito à noite. Nesse caso, se o truque não funcionou, dá para usar esse outro aqui. A Leia Santana diz, a minha cachorra late muito quando meu marido chega do trabalho. Nesse caso, se trata mais de um comportamento dos donos do que exatamente do cachorro. A dica é, quando o seu marido chega do trabalho, ele não falar, não brincar e nem olhar para o cachorro. Deixar o cachorro fazer a festa dele, mas não dar atenção para ela. Quando ela se acalmar, aí sim ele pode brincar com ela. Quando a gente não interage com o cachorro, a tendência é ele se acalmar um pouco. Aí depois que estiver calmo, dá para brincar e interagir normalmente. A Silmara diz, deu certo. A Rita de Cássia diz, vou testar, mas não acredito que com os meus dará certo. Meus cachorros vão destruir a meia em minutos. Ele morde até pedra. Como foi dito, nesse caso dá para testar esse outro truque aqui. A Energia Pensante diz, madeira é perigoso. Na verdade, a madeira não é perigosa, mas se a pessoa não se sente segura em deixar o cachorro roer a madeira, o que é um negócio até bastante saudável, ele pode usar os outros truques que a gente tem no canal, principalmente esse aqui. A Raíssa diz, o vídeo começa em 2 minutos e 54 segundos. Infelizmente o vídeo ficou bastante longo mesmo, e a gente está procurando agora começar de forma bem direta e bem rápida o vídeo e ser bastante mais objetivo. O Jorge diz, muito bem, parabéns. A Márcia diz, vou fazer amanhã, depois volto para falar se funcionou. Obrigada pelas dicas. Geralmente quando a pessoa diz isso, ela nunca volta para dizer se funcionou. Caltren diz, meus cachorros comem a meia, os paus, a garrafa e o brinquedo. Para mim não resolve nada o vídeo. Beleza, dá para usar os outros truques que a gente tem no canal. A Maria José diz, mas não é perigoso colocar madeira para o cachorro mastigar? Como já foi dito, se a pessoa não se sente segura fazendo isso, dá para usar os outros truques nos outros vídeos que a gente tem no canal. A Rosa Elias diz, boa tarde, adorei suas dicas. O Enos Abreu diz, muito bom, top. A Daia Viana diz, queria que a minha comesse e talvez ajudasse essas dicas. A minha só come na hora que chego. Ela fica latindo direto e chorando porque foi abandonada e tem trauma. Nesse caso é interessante dar uma olhada nesse vídeo aqui, como fazer o filhote parar de chorar. Ali a gente tem algumas dicas para cães filhotes, mas às vezes funcionam para cães adultos. A Ana Laura diz, eu fiz o primeiro truque com o meu cachorro, que é o truque com a meia, e deu 100% certo. A Nádia diz, muito boas dicas, vou ver a do curso. O Lip diz, olá, meu filhotinho de Yorkshire com vira-lata tem 2 meses e gostaria de saber se seu curso funciona com ele. Ele começa a chorar e a latir depois que terminamos de brincar e depois disso ela não quer dormir, somente se ameaçarmos com chinelo e mesmo assim fica chorando.
Esse caso é bastante simples, a gente dá algumas dicas bem específicas nesse vídeo aqui, como fazer o filhote parar de chorar. Basicamente, o que dá para fazer é terminar de brincar com o cachorro algumas horas antes de dormir, para que o cachorro possa ir se acalmando. As brincadeiras têm que ir diminuindo a agitação. A gente pode também diminuir as luzes, diminuir o som da televisão, falar um pouco mais baixo, porque isso vai criando um clima mais propício para o cachorro dormir à noite. E também durante o dia, se tiver como, a gente impede que o cachorro tire longos cochilos, porque aí ele vai estar com mais sono à noite. E se a pessoa trabalha ou estuda e não pode ficar impedindo que o cachorro durma durante o dia, a gente pode usar o temporizador do celular ou do computador, gravar algumas mensagens e botar para tocar a cada 30 minutos. Assim, sempre que o cachorro estiver começando a adormecer, vai disparar a mensagem e o cachorro vai acordar. Tudo está melhor explicado nesse vídeo aqui, é só dar uma olhadinha. O BTS diz: pode me ajudar? Meu pai arrumou o cachorro que late muito durante a madrugada, um latido bem alto e grosso, tem dias que não durmo, ele late a noite todinha, minha rua é bem calma, estou com medo dos vizinhos que reclamam porque perturba muito, e durante o dia ele dorme, de madrugada ele, além de latir, ele bagunça tudo na varanda, morde móveis, come pano de cozinha da minha mãe, fica na varanda, ele pega as vasilhas de plástico, mastiga tudo, não sei o que fazer. Em frente à minha casa mora uma advogada, tô com medo dela me processar. Primeiro de tudo, a gente acalma o cachorro. Nesse caso, geralmente, apenas utilizando um cone durante a noite, a gente já consegue acalmar o cachorro. Provavelmente, todos os problemas vão ficar resolvidos só com esse truque. A Lúcia Helena diz: esse da meia pode ser para os cães novos porque o meu late para chamar atenção. A melhor estratégia para quando o cachorro late para chamar atenção é não dar atenção para ele. Por isso que no nosso curso Adestramento Ninja, 90% do adestramento é em forma de truques, porque a gente terceiriza o adestramento do cachorro através dos truques. O cachorro não assimila que é o dono que está adestrando ele. Assim ele perde a vontade de chamar atenção e não é encorajado com a atenção do dono. Sempre que a gente dá muita bronca ou ensina muita coisa diretamente para o cachorro, ou tenta ensinar muita coisa diretamente para o cachorro, ele é beneficiado com atenção. Portanto, ele vai ter todo o estímulo possível para continuar agindo errado, porque quanto mais ele agir errado, mais atenção ele vai ter do dono. Em resumo, para cães que latem por atenção, o melhor truque é não dar essa atenção para ele. O Alex diz 4 horas até começar o conteúdo que estava no título. Mais uma vez a gente pede desculpas, o vídeo realmente ficou bem longo. A Chelsea diz: obrigada pela primeira dica, são 3 da manhã, não conseguia dormir, imagina os vizinhos. Mas já se passaram 15 minutos e ela está muito mais tranquila. Uma ideia que a gente dá para as pessoas que estão tendo problema com o latido do cachorro, principalmente as pessoas que moram em apartamento, é colocar uma plaquinha, colocar um aviso na porta pedindo desculpas pelo barulho e avisando que o cachorro está em treinamento, porque assim os vizinhos vão ter um pouco mais de paciência. Eles vão continuar se sentindo incomodados, mas pelo menos eles vão perceber que o dono está tentando resolver o problema. A Célia Francisco diz: bom dia, a minha pincher quando chega a visita ela se emociona demais e dá como se fosse um engasgo, a gente pega no colo e vai fazendo carinho até passar os sintomas. O Pinscher e alguns outros cães de porte pequeno costumam ser cachorros muito ansiosos. A melhor estratégia nesse caso é avisar as visitas a não interagirem com o cachorro no primeiro momento quando chegam em casa. Também o dono não deve interagir com o cachorro quando chega visitas. Só depois que o cachorro se acalma, a gente pode dar atenção para ele. Nesse caso é necessária uma mudança de atitude no dono e não no cachorro. Com o tempo, quando o cachorro vê que ele não está recebendo tanta atenção assim naquele momento, ele começa a se acalmar e encarar com mais naturalidade a chegada de visitas. A Isabela diz: vocês oferecem curso de adestramento? Basicamente é a única coisa que a gente oferece. O Antônio diz: professor, boa tarde, meu nome é Tony, moro na Flórida, gostei muito do seu vídeo, inclusive já estou seguindo seu canal e gostaria de uma ajuda se possível. Não consigo resolver um problema da minha menina. Eu tenho uma Australian Cattle Dog com 6 meses, por sinal muito obediente, mas teimosa. Quando vou pra rua com ela, aí já era, ela late com todos os outros cachorros. O que eu devo fazer? Muito obrigado. Todos esses cães que são considerados cães pastores, eles têm um grande problema porque eles são extremamente inteligentes e eles se entediam com facilidade. Por isso eles são cães de trabalho. Eles precisam estar o tempo todo ocupados, eles precisam ser adestrados até a exaustão. Então uma primeira coisa que dá para fazer, se for possível no seu caso, criar um circuito de trabalho para ela, com obstáculos que ela possa pular, uma trilha e etc. Qualquer coisa que deixe ela um pouco mais cansada e um pouco mais satisfeita. A gente tem um vídeo no canal, que é esse vídeo aqui. A gente dá várias dicas para facilitar o passeio do cachorro e do dono. E lembrando que no nosso adestramento ninja, a gente tem um módulo inteiro, que é o Aprendendo a Passear com o Dono, com vários vídeos e livros digitais. Mas nesse caso a dica é bem simples. Já que ela late para os outros animais durante o passeio, você carrega junto com o passeio um pedaço de papelão para bloquear o caminho dela.
Assim, quando ela começar a latir, bloqueia o caminho com aquele papelão, faz ela sentar e espera alguns segundos. Não precisa nem dizer um comando. A gente repete algumas vezes isso. Quando ela perceber que sempre que ela late para os outros cachorros ou tenta avançar, ela tem o passeio dela bloqueado, ela vai começar a pensar 2 vezes antes de fazer isso. Então, em resumo, sempre que o cachorro tenta avançar nos outros ou começa a latir, a gente bloqueia o caminho dela com um pedaço de papelão, espera alguns segundos até ela se acalmar. Depois a gente retira o papelão e continua o passeio normalmente como se nada tivesse acontecido. Se ela insistir em latir ou em avançar novamente, a gente bloqueia outra vez, faz ela sentar e espera ela se acalmar. Essa interrupção vai fazer o cachorro perder a vontade de atacar os outros. A Vera Lúcia diz: Deus abençoe pelas dicas, pois meu cachorro, quando eu saio de casa, ele falta morrer de latir e chorar. Isso é um negócio bastante comum e a gente fala sobre isso nesse vídeo aqui, como deixar o cachorro sozinho em casa. O Amor Meu diz: e quando é 3, a noite toda chorando e latindo? Como a gente já falou anteriormente, quando é mais de um cachorro, a gente usa a estratégia de matilha. A primeira coisa é identificar qual o cachorro que puxa os latidos, quem é o cachorro que é o líder dos latidos. E a gente vai agir com os truques sobre ele. O River Alves diz obrigado. Um pálido ponto azul diz: gente, eu tô pra ficar louca. Meu cachorro fez 15 anos e deu pra latir muito. Não sei se ele tá ansioso por causa da quarentena ou tem outro motivo. Eu tenho paciência pra lidar com ele, os latidos não me incomodam, mas meus pais estão bravos e com certeza ele tá incomodando os vizinhos. Espero que o truque da meia ajude porque não sei mais o que fazer. Lembrando que a partir de determinada idade, quando o cachorro muda o comportamento, qualquer tipo de mudança, a gente tem que primeiro levar no veterinário e fazer alguns exames. O cachorro pode estar perdendo a visão, por exemplo, ou pode estar apresentando algum outro sintoma, como dores nas articulações, dores na coluna, dor de ouvido. Então é muito importante observar o cachorro que está ficando idoso, observar se ele está apresentando algum outro problema além do latido. A Elaine diz: compra osso, cozinha e eles ficam entretidos muito tempo. A Mima Justa diz: minha cadela tem 4 meses, é mestiça com labrador. Quando ela fica na casinha, não para de latir, incomoda o bairro todo. Esses truques servem para esse caso também, além dela destruir tudo e morder todo mundo. Bom, com relação aos latidos dentro da casinha, obviamente o cachorro não gosta de ficar na casinha. Se ele pudesse, ficava o tempo todo no sofá junto com o dono. A primeira dica é dar uma olhada nesse vídeo aqui, como fazer o filhote parar de chorar. Depois, o que dá para fazer também é fazer com que a casinha dela seja um local atraente. A gente acostuma servir a comida dela dentro da casinha, por exemplo. A gente pode colocar uma bolsa com água quente ali dentro para o cachorro se sentir aconchegado. Se o cachorro tem só uma caminha, a gente pode deixar uma blusa com o cheiro do dono para o cachorro dormir em cima. A gente pode colocar um bichinho de pelúcia que tenha a aparência mais próxima possível da realidade para o cachorro imaginar que tem um companheiro. Enfim, tem várias dicas que dá para fazer com que a casinha fique mais agradável para o cachorro. Com relação às mordidas, dá uma olhada nos vídeos que a gente deixou ali embaixo no link. O Eric diz: mais um inscrito, valeu, com a primeira dica consegui resolver, irmão, obrigado. A Marinês diz: já tô indo fazer a terceira opção, pois já estava quase colocando focinheira. A coisa é séria, tô surtando já. Beleza, se não funcionar, dá uma olhada nos outros truques que a gente tem no canal. Marina diz: perfeito. Ulisses diz: parabéns pelas dicas, me deu outras ideias e me despertou uma dúvida. Como minimizar de forma criativa o impacto de foguetes nos nossos amigos? Obrigado. A maioria dos cães odeiam foguetes e fogos de artifício. Eles sofrem muito na época das festas juninas e fim de ano. E também em finais de campeonato de futebol. A única dica que existe com relação a isso, fora medicar o cachorro, isso é botar ele para dormir, a única dica que a gente tem é dessensibilizar o cachorro. Fazer com que ele se torne menos sensível aos foguetes. Esse é um treinamento rápido que a gente pode utilizar e a gente descreve em detalhes aqui nesse vídeo como fazer o cachorro parar de se assustar com foguetes e fogos de artifício. O Gustavo diz: acabei de fazer no meio da madrugada para os meus cachorros. Foi como tirar com a luva o desespero deles em ficar lá fora no quintal à noite. Muito obrigado. Realmente os cachorros odeiam ficar na rua. Se dependesse deles, eles ficavam o tempo todo dentro de casa. Então a gente tem que dar um jeito de fazer com que ficar fora na rua não vire um castigo para eles. E a gente faz isso criando brinquedos, criando distrações, para que eles não se sintam como se estivessem sendo abandonados na rua ou como se estivessem sendo castigados. O Júnior diz: você enrola e enfeita muito as informações. Mas, cara, você abriu os meus olhos, ideia simplesmente genial, a gente consegue ver a diferença entre um verdadeiro especialista e os outros que só dão regras no YouTube. Obrigado. Realmente o vídeo ficou meio longo e a gente está procurando resolver isso nos outros vídeos que a gente está gravando. A Sueli diz: gostei das dicas, cão latindo sem parar, ninguém merece. O Isaías diz: eles latem porque é da natureza deles, não gosta de latido, não tenha cachorro.
Na real, o latido não é da natureza do cachorro. O latido é uma vocalização que tem um determinado fim e objetivo. Na vida selvagem, tanto cães selvagens quanto lobos, eles não ficam fazendo barulho o tempo todo porque isso é contraproducente para eles. Se o cachorro latir o tempo todo, ele nunca vai conseguir pegar a caça. Cada vez que ele latir, ele espanta o animal que ele está tentando caçar. A mesma coisa o lobo, se ele começar a uivar ou latir, ele não vai nunca conseguir caçar. E outra coisa também, se eles ficarem latindo muito, eles atraem predadores para o ninho deles. Então também não é uma ideia muito boa. O que acontece é que na cidade, de alguma forma, a gente estimula o latido dos cachorros. A gente não trata eles como eles são no ambiente natural deles. Então eles acabam latindo em excesso. Mas esse não é o natural do cachorro e muitas vezes o latido excessivo ele acontece por uma causa que deve ser resolvida pelo dono. Então a gente tem que prestar muita atenção no cachorro que não para de latir, que fica latindo, uivando e chorando o tempo todo, porque ele está sinalizando algum problema. Na vida selvagem, no ambiente natural deles, eles não fazem isso. Eles só latem em determinadas ocasiões, quando eles precisam chamar um companheiro, quando eles precisam defender o território, ou na época do cio, eles latem bastante. Mas esse não é o natural do cachorro. Então a gente tem que prestar muita atenção nos latidos excessivos, porque eles estão sinalizando que tem algum problema de ordem física ou emocional. A Núbia diz, muito bom, nunca pensei nisso, tenho muitos cães e obrigado. No caso, para quem tem muitos cães, é sempre bom utilizar a estratégia de matilha. A Rosângela diz, muito obrigado pelas dicas, tenho 3 cães danados e funcionou perfeitamente. O habitante futurista diz, no meu caso não dá certo porque são 3 cachorros no mesmo espaço e um deles é excessivamente dominador e sempre disposto a brigar. Ele cuida do que é dele e dos outros 2. Resolvemos prendê-los em pontos diferentes quando estão querendo brigar ou incomodam muito. Agora até para comer temos que prendê-lo, só que para latidos excessivos não dá. Abraços. No caso, como a gente já disse, a melhor estratégia é a estratégia de matilha. Como ele já percebeu qual deles é o dominador e provavelmente deve ser o líder dos latidos, basta colocar um cone nele naqueles momentos em que ele não pode latir. O que acontece? Com o tempo, ele vai perceber que toda vez que ele briga, ele acaba tendo que ficar com aquele cone. Então ele vai começar a pensar 2 vezes antes de brigar com os outros cachorros. Ele vai começar a pensar 2 vezes antes de iniciar os latidos. Só com essa atitude já dá para melhorar uns 90% a situação. A Carolina pergunta, e quando é mais de um cachorro, a gente usa a estratégia de matilha e trabalha principalmente em cima do líder dos latidos. O Henrique diz, eu te amo, minhas noites foram salvas. A Thalita Cavalcante diz, boas dicas, obrigada, somente seja mais objetivo, você prolonga muito a introdução. Como a gente já disse, infelizmente o vídeo acabou ficando longo demais, mas a gente está observando isso nos outros vídeos que a gente gravou. A Débora diz, amei. A Aline diz, não tem problema do cão conseguir rasgar a meia e ingeri-la, e é como a gente já disse, se a pessoa não se sente segura com relação a isso, o bom é usar as outras dicas que a gente tem no canal. A gente tem outras dicas para fazer o cachorro parar de latir, inclusive tem também alguns acessórios que a gente explica como funcionam. Normalmente não tem nenhum problema, e a gente sempre aconselha que a pessoa utilize meias de algodão, ou de alguma fibra natural. Mas se a pessoa tem medo que o cachorro ingira e que passa mal, o negócio é usar as outras dicas que a gente tem aqui no canal. Bom, então é isso. Essas são algumas das dúvidas que a gente conseguiu responder, tem muitas outras dúvidas lá, mas geralmente elas são muito semelhantes, então a gente respondendo uma, a gente consegue responder várias das outras dúvidas. E mais uma vez, se você gostou, é só curtir, compartilhar e curtir também a nossa página lá no Face. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para poder receber sempre os nossos vídeos. E também dá uma olhadinha no Adestramento Ninja, que é um curso onde a gente reuniu os nossos 3 principais cursos, tudo num só, com mais de 50 videoaulas, vários livros digitais, e lá no Adestramento Ninja, a gente tem a nossa área especial para assinante, que é o nosso fórum de dúvidas. Então a gente fica por aqui, boa sorte para você e bons treinos!